Gibifire Dragoneiro. Estou muito contente hoje, minha gente, porque hoje vamos inaugurar um bloco de especiais inéditas no Brasil. Para quem acompanha o Gibifire já deve ter visto que algumas edições de X-Men, de Vingadores, tem coisas que nem foram publicadas, mas mesmo assim tá no Gibify. Hellboy, eu faço questão de frisar, né, que tem umas coisas que são inéditas no Brasil. Nunca saíram, mas estão sendo revisadas aqui no Gibify. Então, Dragoneiro vai cair nesse mesmo exercício. Ele vai cobrir as coisas que saíram no Brasil e também especiais que ainda estão por inéditas. Então, se você ouviu o conteúdo do Gibify, gostou do que é especial e é inédito no Brasil, faz uma pressão aí pra Mitos, faz uma pressão aí pra Panini publicar esses materiais, porque tem muito, mas muito pouco Dragoneiro no Brasil e essa série merece milhões de publicações. Vamos lá, na Itália, o primeiro especial, assim, oficial, seria o Origem, né? Vamos lá, voltando. Dragoneiro começou com a edição especial de lançamento, que é a edição um pouquinho mais gorda, que tinha aquela história do dragão, onde o sangue cai na boca do Ian, ele bebe sangue do dragão, babá. Aqui a gente já cobriu tudo isso no Gibify, né? Cansado de saber. O primeiro especial seria essa edição colorida da edição de lançamento. Então eles coloriram. Atualmente, recentemente, a Panini publicou esse primeiro especial no Dragoneiro, a Origem. Muito bom, comprem, excelente, bonito demais, foda pra caralho, muito legal. Mas era uma história que já tinha sido contada, né? Lançou lá em 2007, 2008, né? Uma coisa muito antiga, e depois foi recolorido ali em meados de 2018. Repeteco. Agora, o especial número 1, de verdade, né? Se chama La Primeira Missão, né? Na tradução livre, né? A Primeira Missão. E eu escolhi justamente esse momento, né? Que teve a escavação ali em Solian, que eles acharam os anões, que é o momento, né? Que o Ian e o Gamor estão meio que de boa, né? Curtindo assim uma pausa nas missões e estão em Solian. E é justamente onde começa essa essa história. O Ian e o Gamor meio que tirando um barato em Solian. Lembrando, essa história também ela foi lançada colorida, né? Ela é um pouco mais maior, um pouquinho maior, né, que a edição normal, né, seriado, né? Ela tem mais páginas, mais história e tal. E além do mais é colorida, beleza? Então vamos para a história. Então começa, né, o Ian e o Gamor num clickbait. Eles estão tipo numa névoa e falando: onde estarão eles? Eles estão vindo. Será que eles vão vir? E de repente aparecem outras pessoas segurando um objeto todo cheio de espinho estranho nas suas mãos. E o jogo começa. Essa cena inicial não se tratava sim de um jogo muito famoso dentro do reino de Erondar, né? Tem até um nome que eu esqueci de pegar, mas se resume a um jogo ali de peteca e tem que fazer tipo uma cesta que é cruzada ali no muro, né? Então é um jogo bem legal e tem a plateia ali. Ei, vamos lá, quem vai vencer? Blá, blá, blá. Então o Ian e o Gamor estão nesse jogo aí. Então eles jogam ali, dá a entender que o Gamor é muito forte, até estraga a bola. Então os outros caras ali, eles vencem, né? Então o Gamor e o Ian perdem. E a história vai começar realmente quando eles estão no bar. Porque o Ian e o Gamor foram pagar cerveja, né? Eles perderam, né? Vamos pagar uma cerveja aí pros caras que venceram. Nisso os caras estão conversando ali e eles falam assim: pô, você e o Gamor já estão aqui há tanto tempo. E como é que foi isso? Como é que começou toda essa parada, né? Lembrando que no mensal é de até o review aqui foi dito que o Ian e o Gamor já se conheciam antes, eles se conheceram quando era criança, eles meio que tinham uma criação conjunta ali, né? Eles brincavam juntos, eles se separaram,
Um se tornou militar, o Gamor foi se tornar um guerreiro orc, e eles se encontraram naquele lance da lama empírica lá com o Margrave, né? Que muitos orcs morreram. Então eles se reencontraram no flashback dessa missão da lama empírica, né? Então eles ficaram muito tempo separados. E no final dessa missão eles acabam separados, né? O Gamor vai pra lá, né? Continua sendo um guerreiro orc, e o Ian continua sendo um incursor imperial, né? Que a gente pouco ainda sabe do que se trata esses incursores imperiais, né? Por enquanto a gente só viu o Ian meio que fazendo missões de assalto, né? Indo ver alguma coisa, né? Então tem umas paradas que a gente fica meio dublada, mas de acordo que a gente vai lendo, as coisas vão ficando mais claras, né? Dá a impressão de retcon, mas eu acredito que não é, porque Bonelli sempre está planejando uns 4 ou 5 passos à frente do que a gente está lendo. Enfim, dito esse preâmbulo do que a gente já sabia até aqui, voltamos, né, ao Ian falando assim, tá, então vou falar, né? Então, esqueci de falar, tem mais uma coisa. Nos primeiros números é dito que o Ian fez uma missão lá além da muralha e todo mundo morreu, menos ele e a irmã dele. Tanto que ele volta com aquela cicatriz no olho, né, todo fudido. E no volume 10 e 11, a galera da muralha tava puta com o Ian até hoje, né? Então eles falam, pô, aquele batedor ali que não volta com os nossos guerreiros, né? E aquela missão ali que eles encontram aí Cuba de volta e volta com os soldados da muralha todos intactos e vivos, né? Foi uma redenção do Ian, né? Porque ele não é um cara que volta com todo mundo morto, ele é um cara que preza pela vida dos seus guerreiros, né? Então a galera fala, o Ian é um cara bom, né? Então meio que foi uma redenção até pro Ian, né? Que tinha essa dor no coração dele, né? De ter falhado na história. Mas nessa missão, né? Como todo mundo morreu, ele foi julgado. Foi julgado como um cara incompetente e até de covardia. E é onde começa esse flashback. O Ian contando, tive a missão, mas os caras queriam me julgar com covardia, então eu preferi me demitir. Então essa parte a gente ainda não sabia, né? A gente sabia que era o estopim para ele virar um batedor, mas não sabia dos meandros. Ele falou, os caras queriam me julgar com covardia, né? Então eu decidi sair com a minha honra intacta e pedir demissão. Então ele tava indo embora lá da cidade imperial, e quando ele tá meio que preparando assim, chega um personagem bem importante para tudo. Ele se chama... esqueci o nome dele. O nome dele é Raul Jarras, o alto general dos exércitos militares de Erondar. Então é o cara mais supremo ever e veio de encontro ao Ian. Ele começa a falar, eu soube que você pediu demissão, eu acho que você devia ter sido julgado, né? E o Ian falou, não, aquilo ia ser um show de horrores, eu até podia ser inocentado, mas isso ia ficar pra sempre me perseguindo, né? E o Raul, cara, parece um cara muito sábio, porque ele fala assim, cara, você tentou os melhores, né? Você voltou com a tua irmã, eu sei que você tentou tudo que você conseguiu, né? E o Ian falou, agora tá feito. Aí o Raul Jarras, né? Esse cara que parece bem foda, falou assim, não vou desistir de você. Eu mandei uma carta hoje para o Yereban. Para quem não lembra desse nome, a gente viu esse nome na Dragoneiro volume 5, Encontro dos Batedores. No caso, ele é o capitão supremo dos batedores, aquele velho simpático que a gente encontrou naquela edição. Ele fala, Yereban. Daí o Ian já fala assim, o capitão dos batedores imperiais. Ele fala, exato, ele já te aceitou na companhia dos batedores. Puta que pariu, velho. O Ian conseguiu esse cargo porque tem esse general que ele falou assim, esse cara, eu não vou desperdiçar esse cara, né? Tem muita corrupção dentro da corrupção do corpo militar, mas eu não vou deixar ele ir embora. Então ele já meio que mexeu os pauzinhos pro Ian entrar no corpo de batedores. E ele nem espera a resposta do Ian, ele só fala assim, e se você aceitar, bicho, você sabe que pra ser batedor você tem que ter uma dupla. E quem o Ian vai pensar em dupla? Quem, pessoal? O Ian já liga, né? Vou chamar o Guimor. E onde o Guimor estava nessa época?
neste mosteiro, que é chamado de Mosteiro do Destino, que é alguma coisa assim. Acho que não tem tradução ainda literal até hoje, mas é Mosteiro do Destino, alguma coisa assim. São monges, né, que vivem a sua vida isolada ali, com bibliotecas intermináveis, né? E eles ficam gravando mais coisas em livros, armazenando o conhecimento do mundo em livros, né? É isso que eles fazem. E o Guimor tá ali. A gente sabia muito pouco desse passado do Guimor. Acho que é só supra comentado, assim, que o Guimor fala, quando eu era monge. E para nisso. Então aqui a gente vê que o Ian foi lá, né, incomodar a paz do Guimor. Como ele acabou aqui, a gente ainda não sabe até hoje, tá? A gente vai saber que tem um conflito, né, entre os clãs dos orcs, né? Mas isso é também super comentado por cima, então ainda a gente não sabe dos detalhes. Então, tanto o Guimor como o Ian, passados complicadíssimos. Então eles estão ali, né? Eles batem um papo, como é que tá a vida um dos outros, né? Eles comentam meio por cima, não comentam detalhes, né? Mas antes que o Ian possa fazer o convite, chega uma mensagem falando assim, ó, tem esses monges aqui, eles estão encurralados nesse lugar. Aí o Guimor falou assim, pô, vamos lá ajudar, né? Daí o líder do mosteiro falou assim, mas se vocês querem ajudar, tudo bem, mas a gente já tá mandando o nosso irmão aqui, ó, que a gente tem o irmão, como é que é? O Ayabar. O Ayabar é um monge, mas ao mesmo tempo que ele é um monge, ele é um clérigo. Então um clérigo, um guerreiro que luta contra as forças demoníacas, né? Mais um grupo aí para ser anotado na lista de grupos do Dragoneiro. Eles falam assim, então vamos partir, né? Partir os 3. Esse Yaraban é muito engraçado, cara. Ele é muito rabugento. Ele fala assim, ó, só não me atrapalhe aí, seus filha da puta. Eu tenho que salvar meus irmãos, né? Eu não preciso de salvar essa boneca loira aí. Ele é muito engraçado, cara. É muito rabugento mesmo. Mas parece ser um cara bem competente. Então eles vão até o sinal de perigo, né? Eles passam por uma cordilheira de montanhas, né? Até chegar nesse... parece um templo meio que chinês até, com uma mítica chinesa, japonesa, assim. E lá tem cheio desses diabinhos espalhado por todo lugar, né? E eles entram dentro, conseguem se isolar dentro do prédio e eles veem que tem um sino mágico que não deixa esses diabetes entrarem dentro do templo. E lá eles encontram os monges que estavam super enrascados. Eles contam, ó, a gente estava aqui procurando um livro foda, né? Esse livro é falado assim que foi escrito pelos deuses, então é uma magia arcana muito poderosa e tal. E tá aqui dentro, né? Só que a gente não consegue achar porque os diabetes atacaram, feriram o nosso companheiro aqui. E a gente tá usando esse sino mágico pra, né, não deixar eles entrar aqui. Mas a gente ficou preso, né? Aí fudeu. Eles falam assim, ó, acho que é melhor a gente ir procurar esse livro, né? Porque esses diabetes são summonados por um demônio maior, né? Talvez a gente tenha que matar esse demônio pra, né, conseguir salvar a gente. Então eles adentram nos subterrâneos desse templo. Vão chegando, vão galgando mais, descendo mais. Eles descobrem que é tipo um demônio elemental. Que esse demônio está controlando vinhas e galhos e cipós, né? Super espinhosos que vão enrolando, né? E vão constrangindo todo mundo, né? A gente já enfrentou um desses demônios parecido com isso aqui no volume 8. Se vocês lembram lá, né? Tinha uma bruxa que ficava dentro de um lugar e ela era dessa estirpe, né, de demônio elemental. Então aqui é mais ou menos parecido com isso que está acontecendo, tá? Que a gente fala aqui de dríade, né? Geralmente dríade é um ser, né? Uma entidade da natureza, mas aqui em Dragoneiro a gente está vendo que tem esses dríades corrompidos, né? Então, quando ele aparece, as vinhas vão formando tipo um capuz verde, né? Tipo um demonião. A vinha também vai formando um chifre, né? Tipo mais demonião ainda, né? Então tem tudo isso. O Yarabar é tão foda que ele desenha umas runas nas armas dos nossos heróis. Então as armas dos nossos heróis começam a virar encantadas contra demônios, né? Esse é o poder do clérigo, né? Então é tudo contra demônio. E eles chegam a encontrar esse livro até, né? É um livro muito poderoso, né? O Yarabar pega o livro e eles começam a correr.
Só que nisso o Gamor cai num buraco, né? A Vinha vem, pega e puxa ele pro poço. Aí ele fala assim: Ian, vambora. O Gamor, ele tá preparado pra morrer pela nossa missão. Esse artefato é muito poderoso. Aí o Ian fala assim: foda-se você e seu livro, eu não vou deixar meu amigo morrer. E volta, né? Nisso ele até acha o Gamor lá, né? Eles começam a lutar contra o demônio. E quando eles estão prestes a perder, esse Yereban aparece, assim, com o livro na mão, assim, fala: sai daqui, demônio, vá de reto, né? E acontece uma explosão gigantesca, né? Onde o Yereban, ele se sacrifica heroicamente para salvar o Ian e o Gamor. Ele até solta umas palavras assim: viu, senhor Aranil, desculpa, eu fui um tolo, né? Eu sou um clérigo, eu sou um mosteiro e deixei minhas emoções da minha profissão falar por mim, mas eu não quero morrer como um covarde. Você tinha razão. E, né, dele solta aquela explosão junto com o livro ali, pá, e derrete o demônio e tudo começa a cair. Então o Gamor e o Ian começam a correr pra caralho e chega lá em cima, né? Eles falam: o demônio morreu, vamos embora. Daí eles pegam os outros monges que estavam presos ali e saem correndo. Não tem mais diabretes, né? Porque o demônio mor morreu e eles saem correndo bem foda. E tudo desmorona, né? Então eles perdem o Yereban, perdem o livro foda. E esse templo ali, tudo vai por água abaixo. Nisso a gente volta pro templo, né? Eles até fazem uma cerimônia, né? Em honra ao Yereban, esse cara foda pra caralho. Ayabar, falando de Yereban. Cara, não sei como é que vai ficar essa tradução, mas é alguma coisa assim. Que o cara foi muito foda, né? Rabugento pra caralho, mas foi bacana, né? O que ele fez. E daí que o Ian fala assim: viu, eu fui expulso, aproveitar o momento, fui expulso da corporação militar e eu tenho que entrar nos batedores. Mas para isso eu preciso de um companheiro, né? Você não tá afim? De primeiro o Gamor, ele fala: pô, eu acho que vou pensar, né? Porque eu tô com uma vida agradável, que eu gosto de ler, tem livro aqui, ninguém me incomoda, né? E, enfim, eles se separam, né? O flashback até mostra o Ian chegando em Solian. Ele chega em Solian, a casa deles é uma ruína, né? Era um antigo posto de observação militar. E ali o Ian começa a trabalhar para construir uma casa. Não muito depois, o Gamor já chega, né? O Gimor chega e fala assim: ok, eu aceito. E daí eles dois constroem a casa que eles estão morando até hoje, né? Tanto que o Gimor chega a citar: eu sou um orc, eu preciso morar numa caverna, então eu vou construir um subsolo, né? Que leva até a primeira cena onde o Gimor aparece, que é saindo mesmo do subsolo, né? O que era também uma explicação, ia ver, né? Por que o Gimor não mora num quarto? Ele é uma raça inferior, que ele mora no chão, né? Mas isso sai, né? É da estirpe dele, né? De morar numa caverna. Então ele construiu aquele subsolo justamente para ele ficar um pouco mais perto da terra, né? Super foda. Então a edição vai terminar, né? Que eles contaram isso pros amigos, vão sair de lá, né? Tem até um momento ali com a Sera, né? E tem esse momento que são os três agora morando na casa onde o Gimor e o Ian estão vivendo, né? E eles têm essa vida meio que pacata, né? Cheia de diversão entre três amigos ali, né? Que querem ficar à vontade, querem ter uma vida boa, né? E eles vão sempre ter essas coisas remetendo às memórias, né? Coisas ruins, trauma, lições aprendidas com outras pessoas que ensinaram lições para eles, os favores que eles receberam, os inimigos que eles enfrentaram, né? Então tudo isso eles começam a refletir no final da HQ, e meio que na conclusão, tipo, e tudo isso nos levou aqui, pra gente se divertir, nós três aqui, na nossa amada casa em Solian, à beira do mar. Né? Então é até bonitinho. Cara, fantástica edição, fantástica edição, ação do caralho. Personagens assim super afiados e super cativantes. A gente não sabia da maioria dos passados do Ian, também o que se passou com o Gimor. Então a gente tá sabendo mais coisas agora. Então esse primeiro especial aí da primeira missão é fantástico, muito legal. É inacreditável ainda que a Mythos não publicou isso, de tão importante que é para a história dos personagens. Aliás, nos volumes recentes que a Mythos está publicando, é citada essa missão. Tem uma parte lá que eles encontram um artefato e eles falam: pô,
Lembra que o Yaraban falava isso pra gente mesmo? Daí eles falam, ele falava mesmo. E para. Então, pra entender essas falas que estão acontecendo nos mitos correntes agora, da mitos ali 24 e 23, tem que ter lido essa primeira missão. Só que até agora, né? Zero. Nenhuma, nem anúncio, nem promessa, nada. Então, para quem quiser, por favor, escuta o podcast ou vai procurar aí uma versão aí para ler, porque vale muito a pena. Mas a gente fica por aqui. Esse episódio até ficou um pouquinho mais comprido que o habitual, mas como é uma edição especial, então vou deixar um pouquinho mais comprido mesmo. Mas a gente se vê numa próxima de Dragoneiro com o volume 13. A gente se vê lá. Por favor, comentem, compartilhem, assinem o canal aí no Spotify, manda uma pergunta, fala comigo no Instagram e a gente se vê numa próxima. Valeu!